Vamos pegar aqui e vamos entender o que eu quero dizer pela lição, mas com a revelação do céu, hein? Olha só. Seja feita a vontade, então é o título, porque é a base que estamos estudando. Mateus 6, versículo 10, eu coloquei bem na frente, que é a segunda parte do versículo, tá? E que diz assim, ó. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Conhecido de todos. Bom, no parágrafo primeiro diz assim. Neste momento, exatamente agora, chegamos à conclusão do que devemos fazer e que deve haver um propósito que ultrapassa nosso modo de vida. No caso, a vontade de quem nos fez. E, claro, a vontade do nosso Pai que estás aonde? Nos céus. Você crê que Ele não só está lá, mas Ele está te olhando exatamente agora? Salmo 33. Os olhos do Senhor contemplam todos os filhos do homem. Então Ele está olhando. E Ele está procurando os fiéis também. Sabemos que a vontade do nosso Pai ela pode ser experimentada pela renovação do nosso entendimento. Base bíblica, Romanos 12, verso 2. Porque pela transformação do vosso entendimento, você consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembrando que experimentar não é totalidade. Já dá para ter um tira-gosto, né? Quando você vai fazer qualquer tipo de experimento, você vai experimentar algum tipo de alimento, você não come o prato todo, você come um pouquinho para saber se é gostoso. Agora, você, quando está disposto a ter uma mente transformada, você está disposto a começar, é só o início. No caso, experimentar a boa já todo mundo gosta, é bom, né? Agradável também é bom, e no final diz assim, do terceira parte do terceiro adjetivo, perfeita. Vontade de Deus. Só pela vontade que eu possuo de mudar meu jeito de pensar, e já começo a usufruir do que Deus tem para mim. Imagina quando você é completamente transformado. Então é um conjunto de bênçãos aí que vai chegar para vocês. Só tomar posse aí, viu, gente? Vamos continuar aqui, ó. Para que então conheçamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que não era isso que o nosso Senhor, ou que o Senhor Jesus queria que viéssemos a descobrir na nossa caminhada com Ele? Foi essa vontade que fez Jesus como filho, cumprir o querer do Pai. Conhecê-la também fará com que você cumpra essa vontade. Depois eu continuo aqui, rapidinho. Pessoal, esse Romanos 12, ele é revolucionário. Eu gosto de todas as palavras em si, mas o Romanos 12 foi de fundamental importância de forma pessoal. Eu entendi por intermédio de Romanos 12, versículo 2, principalmente, a importância de você estar disposto a mudar a sua mentalidade. Desde quando eu ou você aceitamos Jesus Cristo como Senhor, e sempre falo, quando eu falo, aviso dessa forma, se não fez, o faça, porque é a melhor coisa que você faz, nós somos refeitos no Espírito. A Bíblia fala, tanto que Jesus disse isso a Nicodemos, que nós nascemos de novo. Mas aonde nós nascemos de novo? No Espírito. Nós éramos uma pessoa desviada do plano de Deus, não do Evangelho, porque a gente nem sabia o caminho. Então, um dia, por causa do pecado de Adão, nós conhecemos a palavra de Deus que nos leva a Jesus, que é o Verbo, e aceitamos ela. Ela tem o poder de nos transformar, nos fazendo nascer de novo. Porém, todavia, contudo, o Espírito, ele é refeito. Falando assim fica mais fácil. Porém, a nossa alma, nossa mente, não é. Todo mundo lembra de quem você era antes de aceitar Jesus ou não? Por quê? Porque você é a mesma pessoa. O que mudou foi o seu espírito. Você é uma pessoa que lembra se você era estressado, se você era revoltado, se você fazia coisa errada. Mas isso não tem mais peso se você nasceu de novo, porque o seu espírito nasceu de novo. Só que a mente não. E esse é um probleminha quando você fala da família, da transformação. Quando você diz, Pai, seja feita a tua vontade, você tem que estar disposto a transformar seu entendimento, porque a vontade dele não é mais a minha ou a sua. A nossa era de um jeito, tanto que a gente entra em cada furado na vida por causa disso. Agora a dele não. Só o fato de eu querer mudar, eu já vou experimentar o que é bom, agradável e perfeito. Imagina mudando de verdade. Começar a ligar o que Deus tem para mim ao que realmente eu preciso viver. E não o que eu tento ligar na minha vida para Ele. Eu não vou falar, Deus, o Senhor, por favor, o Senhor entra na minha vida e vive a minha vida. Ele vai falar, não,
Você me recebe e vive o que eu tenho para você. É diferente. Então, disposto a mudar de intelecto, sua alma renovada, vai ajudar bastante no processo, tá? Agora, com aquela batalhinha pessoal é meio difícil. Continuando aqui no parágrafo, só para complemento. Segundo, né? Já parou para pensar que você pode até ter orado em algum momento, usando a frase desse versículo, entre aspas eu coloquei, tá? Seja feita a tua vontade, mas nunca parou para pensar qual a verdadeira vontade do Pai? Posso te ajudar mostrando de forma par, que é para todos, o que no mínimo o Senhor espera de nós. Porém, no decorrer dessa mensagem, vou te estimular a ir mais profundo e não se limitar ao que é para todos, e sim para você de forma única. Na terceira epístola de João, capítulo 1, verso 4, diz aqui João ao seu amado discípulo Gaio: não tenho maior gozo que alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ô, coisa boa. A vontade do Pai, então, é que os filhos dele andam aonde? E aí, quem é filho de Deus aí? Posso fazer um exame rápido aqui, se for aqui? Jesus, passa o scan. Ô, coisa boa. O que vai encontrar aí dentro, irmão? E se eu falar assim, você ama sua sogra? Né? Vai fazer igual o cachorro rosnar? E aí, gente? Porque andar na verdade, todo mundo considera que andar na verdade é ser liberto? Conhecereis a verdade vos... Aí você anda nela, imagina que coisa linda, você vai ser uma pessoa agradável. Mas tem gente que não é agradável não. Não é verdade? Não é verdade? Você já sentou assim na igreja, vou falar até da gente, para não ficar falando que eu estou falando dos outros, não. Aí você viu alguém sentado e falou, ih, pula a cadeira, essa aí não. Ô, gente chata. Porque uma fama dessa dentro da igreja se você é a obra-prima de Jesus, pessoal. Tem alguma coisa errada aí, concordam? O que eu quero estimular com isso? Transforma o seu jeito de pensar. Você não nasceu perfeito. Você nunca vai ser perfeito se você não buscar quem é. E a única maneira de você, ou eu, ou nós sermos, é conhecer a vontade daquele que nos chamou, gente. Muitos querem muito, mas são poucos que querem mudar de verdade aqui, ó. Eu aceitei Jesus, isso mudou quem eu sou no Espírito. Mas se eu não mudar minha mentalidade, eu aceitei Jesus e me torno uma pessoa cristã e difícil. Se eu não mudar o que eu sou, aqui dentro, eu me torno uma pessoa cristã e fofoqueiro. Porque eu não mudei o jeito de pensar, eu só mudei quem eu sou no Espírito. Há uma conversão contínua. E eu não posso deixar disso ser real. Então, quando o próprio Deus usa João para falar a um discípulo, ele colocou na Bíblia, então eu creio que é para todos nós. Ele fala, o nosso Pai, Deus, não tem maior alegria de ver que você anda na verdade, você não só sabe ela. Saber ela, quem nunca ouviu que Jesus cura, Jesus salva, ela não é? Tem até igreja que tem esse nome, mas viver é só quem está disposto a viver a vontade do Pai. Então, quando você vai fazer uma oração com o Pai Nosso, não se esqueça, Pai, seja feita a vontade. Você tem certeza? Que a vontade dele não é a sua. A vontade dele é você abraçar quem pisou contigo na bola. Sim. Agora eu vou ter que ser falso? Não, agora você tem que ser cristão, irmão. Uma coisa que eu aprendi de forma bem ética. Uma coisa é ser falso, outra coisa é ser educado. Combinado? O que é ser educado? Bom dia. Mas esse vizinho falou de mal de mim. O problema é dele, você é ele. Seja educado. Se ele não te cumprimentar, azar o dele. A sua parte foi feita. Por quê? Porque além de você ter nascido de novo, a sua mente está transformada. Olha que coisa linda, pessoal. Vamos ganhar um mundo mais fácil ou não? Mas você tem que estar disposto. Eu tenho que estar disposto. Nós temos que estar dispostos. É fácil? Depende da pessoa. Tem uns que são um pouquinho mais, outros são um pouquinho mais difícil. Mas todos quantos buscarem, vai conseguir. Vamos voltar para cá? O que mais, depois do versículo que eu li, tá, gente? O que mais alegra o Pai do que ver os seus filhos andando num caminho reto, sem distorção, hein, gente? Cumprindo sua vontade. Dar a entender que cumprir seus mandamentos inclui-se fazer a vontade dele aqui na terra. Mas como já disse, estão prontos para isso ou não? Tem algo mais profundo para você do que somente obedecer, sendo que já é um grande passo. Mas não adianta dar grande passo e juntar os pés. Já viu isso? Sabe o que é grande passo juntando o pé, gente? Vou dar um grande passo juntando os pés. Ó.
Se eu cair, não dá risada, tá, gente? Eu nunca fiz isso ao vivo. Ó, grande passo, ó, ajuntando os pés. Não adiantou nada. A gente só vai... Se a gente não só fizer cena, a gente não sai do lugar, gente. Precisa andar. O evangelho é meu estímulo maior de mudança. Todo mundo aqui já deve ter visto alguma coisa errada na vida, certo? Só não seja você, então, o erro. Porque você vai ver. Agora, uma coisa é ver, outra coisa é você ou eu, nós fazermos. Andar na verdade faz você mudar quem você é. Eu preciso. Não tenho maior alegria do que essa. Bom, continuando aqui que tem mais, né? Senão ficou muito preso. O Senhor Deus tem planos para você, tanto na terra como no céu. E o que você está fazendo para que esses planos venham se cumprir? Observe a sequência. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro aonde? Na terra. Ninguém descobrirá o plano celestial antes de descobrir o plano terreno. Jesus foi preparar lugar para nos informar sobre todas as coisas e ainda depois vir nos buscar para um dia estarmos eternamente com Ele. João 14, versículo 2 ao 4 diz assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. De forma muito simples, Jesus ele nos dá uma lição. Olha, eu preciso ir, porque há um campo celestial. Estou falando assim de forma bem linguajar de hoje, tá, pessoal? Fica mais fácil. Estamos falando sobre terra e céu. Eu preciso ir. Ele avisava os discípulos que tinha um local onde ele ia preparar lugar. Coisa linda, não é, pessoal? Só que ele falou, antes eu estou aqui. Para eu chegar lá, eu tive aqui e tive que fazer certo. Não foi simplesmente nascer e pum, estou no céu. Tive, então eu estou indo preparar. Logo, logo serão vocês. Ele estava avisando os discípulos. Nós estamos aqui para conhecer o caminho, que é Cristo, a verdade e a vida. Certo ou não? Conhecendo o caminho, a verdade e a vida e experimentando dele, todo mundo concorda que se você souber que o caminho é bom, a verdade é boa e a vida é boa, será muito mais fácil falar para quem não conhece que é bom? Porque só a ideia, todo mundo aí tem. Eu falava hoje, durante a tarde ou de manhã, não se recorda agora, eu falava, gente, eu já tive, alguns de vocês devem ter tido essa experiência, andando de carro, viajando, passeando de uma cidade para outra. Tem umas placas que você passa assim que a pessoa pichou. Jesus te ama. Já viu alguma placa pichada ou parede grande pichada? Pessoal, falar isso até placa fala. O que eu quero dizer, até placa fala. Agora, viver isso, só ser humano. Experimentar desse amor é muito mais fácil, mas para isso eu preciso ter condição de querer transformar o meu entendimento. Aquilo que eu era naquilo que Deus planeja que eu seja. E isso só vai acontecer se a gente quiser. Eu sei que pode ser algo bem assim, olha, depende de você, mas é. Se eu quiser experimentar, eu experimento. Vamos continuar aqui. Ninguém conseguirá descobrir a vontade do Pai no céu se primeiro não descobrir na terra. Entenda, você precisa saber o que o Senhor quer de você e se clamar a Ele, vai conseguir conhecer em parte. E a partir disso deve prosseguir conhecendo esse caminho. Deixei a base bíblica de Oséias 6,3, que é: conheceis o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. A salvação da sua família é um grande passo. Todo mundo concorda? Você, né? Mas saiba que ele não preparou apenas um momento para você, não é só isso. Esse também faz parte. Ele tem uma vida inteira de realização em meio a qualquer batalha pessoal. Você conseguirá sair como vencedor diante de tudo, e com certeza isso faz parte da vontade do Pai nessa terra para você. Ele não te fez com o intuito de se perder, e sim de se achar nele. Virgulinha aqui, né? Tem coisas grandes a seu respeito. Ore para que o Senhor te mostre, e olha só, e ficará impactado com tudo que você vai ver, ou com tudo que verás. Pessoal, quando a gente descobre, tem coisas que a gente não tem nem noção. O próprio Jesus disse aos discípulos, olha, eu queria dizer coisas maiores, mas vocês não estão prontos. Significa que tem coisas maiores ainda vindo. Qual é a proporção? Não sei.
mas eu sei que se é dele, é grande. A salvação da nossa casa, ainda que seja um objetivo muito grande, não é o único. Tem muito mais que Deus quer fazer. Ele não quer só fazer com que sua casa saiba quem é Jesus. Ele quer fazer com que sua família, junto com você, junto comigo, junto com todos nós, sirva de forma excelente. Claro, nós temos a limitação humana, mas a fé que a gente possui ultrapassa. E é nisso que eu tenho que me apegar. Continuando aqui para não ficar tão longo. Não tem como passar por esse pensamento e não se lembrar de um momento que marcou a vida de todos nós, a oração de Jesus no Monte das Oliveiras, ou também conhecido como Getsêmani, né? Naquele momento, sabemos que foi uma das orações mais doloridas, a ponto de tornar o suor do Senhor Jesus em grandes gotas de sangue. Base bíblica, Lucas 22, 44. Pessoal, lembre-se, cuidado com detalhes, hein? Tem gente que diz que Jesus chorou sangue. Não, ele suou sangue. Tá aí a base para você meditar. Às vezes eu faço... Na correria a gente acaba falando às vezes. Foi intenso e com certeza houve uma batalha entre o querer humano e o querer divino. Vejamos o que ocorreu um pouco antes desse momento intenso que fez o suor em gotas de sangue. Lucas 22, 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Todo mundo sabe qual que era a vontade do Pai, né, pessoal? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Cristo estava ali como ser humano, como nós estamos aqui. Vai ter alguns conflitos pessoais e emocionais nossos, a ponto de nós passarmos uma situação não igual, porque impossível seria. Mas, talvez, dentro de emoções parecidas, de a gente não querer passar por uma situação. E aí nós chegamos diante de Deus e dizemos, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, ou não seja feita a minha, mas a tua. Nós temos a chance de ele responder e falar, tá bom, eu vou passar. Nesse caso, não podia passar, senão a gente estava perdido, certo ou não? Uma pessoa que está casada. Vamos trazer isso para o dia a dia, né, gente? Mais fácil. Ela está casada, ela assinou um papel, ela simplesmente assumiu essa responsabilidade. Claro que cada caso é um caso, tudo tem que ser analisado, não pode jogar uma como uma regra para todos. Mas vamos supor que você é uma pessoa casada e está lutando pelo seu casamento constante. A palavra de Deus te dá todas as promessas de um casamento transformado. Então, dá-se a entender que essa é a vontade do Pai. O que dificulta muito a mudança de um casamento ou de um relacionamento, pessoal? Vocês já ouviram falar, nossa, a moça tão bonita, por que está solteira até hoje? Ó, não é falta de cabelo que eu estou batendo na minha cabeça não, viu, gente? Mentalidade difícil. Pessoal, não importa a beleza, ninguém quer pessoa chata do lado. Já não basta a goteira do dia a dia, imagina a mulher rixosa. Mas ela é tão bela, mas quando fala parece um jumento. Não funciona assim, pessoal. Ou vice-versa, tá? Com todo respeito, mas se eu não falar assim, tem pessoas que não vão mudar. E se você quer experimentar, presta atenção, irmão, não finge que não é contigo, não. Eu estou falando sério, pessoal, não estou falando com ousadia. Se você quer experimentar boa, agradável e perfeita, então você tem que mudar. E não porque eu estou falando, porque Romanos 12, versículo 2 fala. E vice-versa vale para homem também. Ou para outras pessoas como filhos, e assim que precisa, pastor, meu filho é muito difícil. Sim, o que a gente precisa fazer? Só Deus pode mudar. Aquele tipo de coisa que a gente simplesmente diz, eu já estou na igreja, esse é meu jeito. Meu irmão, você tem que nascer de novo então. Não é possível que você já nasceu de novo e continue igual. Aí você tá bom, comecei a nascer de novo, eu sou um pouquinho explosivo. Beleza, mas você está há quanto tempo na igreja? 3 anos e continua explosivo? Então vamos fazer uma caixa de bomba e te colocar lá dentro. Pessoal, é coisa séria. Se eu não estiver disposto a mudar, quem vai, pessoal? Se não tiver quem fala, quem vai falar isso? Aproveita que é um tempo de visitação para mudança. Tudo com o intuito, pessoal, não de expor, com o intuito de melhorá-lo para aquilo que Deus vai fazer. Jesus, ele estava como homem na terra. Ele era Deus, mas estava como homem. Só que ainda assim, mesmo sabendo um plano do Pai, e olha o plano qual era, que ele morresse para que eu e vocês vivêssemos para sempre. Ele foi e fez uma oração. Se possível for, passe cálice, mas todavia, é o mais importante da mensagem aqui, não seja feita a minha vontade. É só vocês responderem para si mesmo.
Se fosse a sua vontade, você estaria aqui exatamente agora, nesse horário? Significa que muitos vão dizer dentro de si, não, se fosse a minha vontade expressiva lá atrás da velha criatura, jamais. Mas você ainda assim aceitou a vontade do Pai. Isso já é um passo muito grande. Para quem quer mudar, isso é um passo lindo. Só deixa ele fazer então e se esforça dentro daquilo que a Bíblia te dá como uma abertura. Não de como eu quero ou de como você quer, não de como eu estou dizendo exatamente para fazer, mas como a Bíblia diz como eu e você devemos fazer. Isso vai ser um benefício muito grande. Pessoal, quantos de nós não éramos terríveis? Não estou falando do homem do pecado como crente de Jesus. Quantos de nós não tínhamos ainda, depois de ter aceito a Cristo, algumas manias? E nós não entendíamos, Pai, mas por que se agora eu te aceitei? Porque ainda eu estou pecando, porque ainda eu estou falhando, porque ainda eu tenho esse jeito? Porque você ainda precisa ser transformado para conhecer a vontade que você está orando para pedir. A tua vontade. Que a vontade do Pai é diferente da minha, da sua. E graças a Deus, porque senão a gente estava perdido. Vamos voltar para cá, para completar a mensagem. Nosso Salvador deu a dica, pessoal. Eu sei que muitos já fizeram essa oração, mas presta atenção nas respostas. A gente às vezes só faz oração e virou um monólogo, que deveria ser um diálogo. Deu para perceber que uma oração para descobrir a vontade de Deus exigirá uma renúncia enorme em oração? E eu deixo especificado aqui, viu, povo de Deus? Não por um tempo estabelecido, não é quantidade, é qualidade. E sim na intensidade de entrega dessa oração. O Senhor Jesus estava prestes a ser entregue aos sacerdotes, que consequentemente entregaria aos romanos. Enquanto era tempo de orar, ele o fez, pois após isso seria somente o cumprir da vontade do Pai na terra, para então fazer a vontade do Pai no céu. Jamais eu chegarei a fazer a vontade dele plena no céu, se eu não aprender a fazer a vontade dele na terra. E é uma renúncia constante, porque quem quer fazer ou mudar? Poxa, imagina só uma pessoa, vamos supor que tem exatamente alguém assim difícil aqui, um exemplo, emocionalmente falando. Aí chega um pastor que começa a pregar e dizer, olha, você tem que mudar, irmã. Uma coisa é seu marido falar, você fala assim, você está querendo mudar? Você desse jeito, você sabia que eu era antes de casar? Sabe aquela coisa toda? Outra coisa é o Espírito Santo usar, você sabe que é ele. Uma coisa é eu falar por falar, outra coisa é você saber que é ele que está te falando. Aí você pode perguntar, por que está tão difícil para mim? Ele respondeu, porque isso é difícil. Dá para entender que dá para mudar? Se você quiser, basta um passo de fé para Deus colocar o chão, gente. Vai! E você vai ver se não vai mudar, coisa boa vai acontecer, hein? Agora, se não mudar, não vai me avisar que alguém não falou. Já viu isso, já falei várias vezes e muitos já ouviram. Mesmas atitudes, mesmo resultado. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Você ter uma ideia que outros não têm, alguns vão achar que é absurdo, mas talvez é o que falta. Então vamos colocar isso em prática? Continuando aqui para a gente encerrar, pessoal. Só descobrirá a vontade plena se descobrir a vontade parcial. É algo sério, pois ninguém chegará ao céu sem primeiro não fazer a vontade do Pai na terra. Você já tem se dirigido ao plano terreno para que o Senhor tem para a sua vida. A vontade dele é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Primeiro livro de Paulo a Timóteo 2,4. Um detalhe importante, a vontade de Deus não é que todos os homens venham ser salvos apenas, antes da salvação vem o conhecimento. Que venham ao conhecimento pleno da verdade e sejam salvos. Reforço, como eu vou chegar em algum lugar se eu não sei o caminho de chegar? Eu tenho que ter o conhecimento. Conhecimento dado pelo Espírito, não adquirido no natural. Tudo que fizer seja em cumprir o plano divino, pois ao cumprir você descobrirá que a salvação vem logo em seguida. Olha que coisa boa. Toda vontade bem cumprida fará com que as pessoas conheçam a verdade. Isso é bom, agradável diante de Deus, assim na terra como no céu. Jesus deixou isso claro para nós em várias passagens bíblicas, e aí eu escrevi essa mensagem, deixo para vocês e é de vocês. Claro que tem muito aí que a gente pode abordar, mas uma coisa é necessária, pessoal, querer mudança. Não só no espírito, mas aqui dentro, a alma. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo é matéria, tudo que a gente vê. Alma são suas lembranças e emoções. Posso traduzir não só a questão cerebral, mas a sua mentalidade. Você conhece quem você era e sabe quem você se tornou, mas também você descobre em Deus quem você pode ser. Melhor ainda. E, por fim,
O Espírito que é realmente a sua verdadeira pessoa, que é eterna, que nada mais é do que a semelhança real do Pai que te fez. Que é aí que nós entramos em imagem e semelhança, tá? Porque Deus é Espírito. Então tudo isso a gente vai abordando, mas fazendo com que intuito? Vou fazer uma oração do Pai Nosso. Aí eu começo, Pai Nosso que estás no céu. Gente, quando eu digo e chego na parte, seja feita a vontade, eu tenho que estar preparado para isso. Eu não sei qual que é a vontade, mas eu sei que a dele com certeza vai ser diferente da minha. Você está indo para um lado e está falando, vai para o outro. Mas por quê? Porque eu sei. Mas a meu lado está bom, eu gosto. Mas eu não estou falando, vai para o outro. É renúncia. Mas o resultado vai ser bom, não? Vocês estão prontos para ter resultado em Deus, pessoal? Vocês estão prontos para ser o povo que vai fazer a diferença no mundo ou não? Vocês estão prontos ou não? Ou só simplesmente é um jargão? Vamos fazer ou não vamos? Depende da nossa vontade de mudança. Mas se eu estou aqui, vocês estão aqui, nós estamos juntos, é o que Deus vai fazer. Eu creio. E quem crê comigo, vamos crer junto aí que vai ser coisa boa, tá bom? Vamos ficar de pé aí, pessoal, que tem coisa boa chegando para nós.